Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o terceiro capítulo da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos é uma série que está sendo produzida para lembrar a memória dos 434 vítimas do regime militar. Mas antes de eu falar um pouco sobre os personagens do vídeo de hoje, eu gostaria de que você desse um like no nosso vídeo, se inscrevesse no nosso canal, porque nós temos a meta de atingir 100 inscritos até o final do mês de setembro. Vamos lá! O nosso vídeo de hoje nós vamos tratar de uma história que ela seria passível de um filme trash se não fosse realidade, se não fosse parte da história do Brasil. Nós vamos falar das circunstâncias que levaram à morte de Augusto Soares da Cunha e de seu pai, Otávio Soares Ferreira da Cunha. Bem, essas duas personagens eram pessoas que moravam na cidade de Governador Valadares e antes de falarmos das circunstâncias da morte dessas duas pessoas, nós precisamos trazer um pouco o contexto que se desenvolvia na cidade de Governador Valadares desde a década de 40. Bem, o conflito da terra em Governador Valadares era uma temática sensível, né? A partir de meados do século XX, os pequenos proprietários de terra eles começaram a ser expulsos de suas terras pelos grandes latifundiários. Isso porque pequenos proprietários não tinham o título de terras e então, até por força das armas, até por força da violência, esses pequenos lavradores eles foram expulsos, né, deixaram as suas propriedades e foram se agrupar aí, né, residir na periferia de Governador Valadares. É nesse contexto que surge Francisco Raimundo da Paixão. Francisco Raimundo da Paixão ele era um desses pequenos agricultores que foi expulso de suas terras. Então ele adquiriu na cidade a profissão de sapateiro, mas na sua casa ele fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e esse sindicato ele tinha como mote principal, né, como luta principal, a reforma agrária. Ele tinha o apoio de um jornal da região chamado O Combate, e dirigido por Carlos Olavo da Cunha Pereira. Esse jornal ele essencialmente denunciava os abusos do latifúndio, né, a grilagem de terras e muitas mortes causadas pela pistolagem, né, que acontecia na cidade. E o que Augusto Soares da Cunha e Otávio Soares Ferreira da Cunha tinham com isso? Diretamente, absolutamente nada. E é isso que nosso vídeo vai mostrar. Nosso vídeo vai trazer que, mais uma vez, pessoas que não estavam diretamente relacionadas com alguma questão, né, de ordem social, ordem política, elas acabaram então se tornando vítimas do nascente regime militar. O caso de Augusto Soares da Cunha ele é reconhecidamente a primeira vítima do regime militar no estado de Minas Gerais. E qual o contexto, então, da morte dessas duas pessoas? Bem, a situação, né, o contexto, ele começa a se desenrolar no dia 30 de abril de 1964. Portanto, 2 dias antes do golpe militar. Alguns fazendeiros eles estavam incomodados, né, com a atuação de Francisco Raimundo da Paixão, né, do sindicalista, né, Francisco Raimundo da Paixão, e incomodados também com o jornal O Combate, né, sob a direção de Carlos Olavo da Cunha Pereira. Neste sentido, tanto Carlos Olavo como Francisco Raimundo da Paixão eles se tornaram o inimigo número 1 e 2 dos fazendeiros da região. Sabendo que existia uma reunião sindical no dia 30 de abril, fazendeiros eles contrataram pistoleiros para promover um atentado contra Francisco Raimundo da Paixão, conhecido como Chicão. O que aconteceu? Esses pistoleiros, né, fortemente armados, foram até a casa de Francisco Raimundo da Paixão e dispararam uma série de balas na casa. Acontece que dentro da casa
também tinham pessoas armadas, que revidaram. E aconteceu um tiroteio gigantesco, né, pelo que diz as fontes. Neste tiroteio, uma pessoa, né, o genro de um coronel bastante conhecido na região, do coronel Altino Machado, foi morto, né? Os pistoleiros tiveram que recuar, eles não conseguiram cumprir aquilo que eles foram determinados a fazer, que era, né, matar o Francisco Raimundo da Paixão, e nesse tiroteio um genro desse coronel Altino acabou sendo atingido, né, baleado e morto. O que aconteceu no dia seguinte? Um sentimento de vingança começou a correr por esses fazendeiros, né? Eles estavam querendo a cabeça do Francisco Raimundo de qualquer forma, né? E tanto o Francisco Raimundo, o líder sindical, quanto o Carlos Olavo Cunha Pereira, eles fugiram da cidade para não serem vítimas aí, né, desses pistoleiros contratados pelos fazendeiros. No dia 31 de março, capangas, fazendeiros e pistoleiros foram até a sede do jornal O Combate, já sabendo que Carlos Olavo já não se encontrava na cidade, e eles destruíram a sede do jornal. Eles estavam neste momento atrás de qualquer um que tivesse contato, né, com o Francisco Raimundo, qualquer um que apoiasse Francisco Raimundo, e é neste contexto que entra um familiar de Augusto Soares da Cunha. Bem, esse familiar é o irmão dele, o Wilson Soares da Cunha. O Wilson Soares da Cunha, ele era um apoiador da causa da reforma agrária, inclusive o Otávio, seu pai, que foi morto, né, ele tinha uma fazenda na região, e o Wilson, sensível à causa da terra, sensível à causa dos pequenos proprietários expulsos, ele inclusive leva os funcionários de sua fazenda, da fazenda do seu pai, para se filiarem ao sindicato. E isso, de certa forma, estimula outros funcionários de outras fazendas a também se filiarem ao sindicato. Em razão disso, o Wilson ele é acusado de atividade subversiva, né, ou atividade comunista. Ele é acusado de comunista e de promover atividade subversiva. Bom, na madrugada do dia 31 desenrola o golpe. Com o desenrolar do golpe, em Minas Gerais é decretado estado de guerra. Neste contexto, a polícia ela tem a liberdade de poder contratar reservistas alegando a falta de destacamento da polícia oficial. Entenda-se neste caso reservistas como pistoleiros, né? O golpe havia sido decretado na madrugada, né? Havia sido impetrado na madrugada de dia 31 para o dia 1º de abril, e a ideia, né, dos envolvidos no golpe era tentar manter o estado de sítio, era tentar manter o estado de guerra, era tentar manter o estado de exceção. Então, para isso foi aberta esta exceção de contratação de, digamos, reservistas. Muitos desses reservistas eram pessoas que em algum momento foram expulsas, né, do exército, da polícia e tudo mais, tá? É neste contexto que entra o tenente-coronel e delegado Paulo Reis. Paulo Reis, com o intuito de lavrar atos de prisão de pessoas que haviam exercido atividades comunistas ou subversivas, ele então contrata alguns fazendeiros com o fim de tentar prender essas pessoas que já haviam sido expedidos mandatos de prisão. 3 desses fazendeiros foram destacados para prender o Wilson Soares da Cunha. Seriam eles o Maurílio Avelino de Oliveira, o Lindolfo Rodrigues Coelho e o Vander Campos. Esses 3 fazendeiros, entenda-se pistoleiros, foram até a casa de Wilson para tentar prendê-lo. Sabendo da iminente prisão do filho, então foi quando Otávio Soares Ferreira da Cunha ele chama o seu filho, né, o seu outro filho, o Augusto Soares, e vão até a casa do Wilson para tentar tirá-lo da cidade. Eles chegam até a casa antes dos pistoleiros, colocam o Wilson dentro do carro e tentam sair de lá.
Quando eles estão tentando sair da cidade, eles dão de cara com os 3 pistoleiros, né? Um desses pistoleiros, o Maurílio, ele era amigo, pelo menos se dizia, amigo da família, né? Amigo de Otávio. Então ele solicita que o carro pare, né? O Otávio ele atende, né, a solicitação, só que ele tira a chave do contato e se afasta. Quando ele tirou a chave do contato e se afastou, ele e os outros 2 pistoleiros que estavam com ele, então abrem fogo no automóvel. É um tiroteio danado, não é um tiroteio porque é só o grupo de pistoleiros que está armado, né? Ditos fazendeiros que estão armados, né? O Augusto Soares da Cunha, ele faleceu na hora, né, no local. O Otávio Soares, o pai, ele ainda consegue fugir do carro, mas ele é perseguido pelo Maurílio e ele toma um tiro no rosto. E o Wilson, ele toma 3 tiros, só que ele não falece no local, né? O Otávio e o Wilson, eles são então socorridos. O Otávio ele faleceu 3 dias depois, né? O pai, né, o Otávio Soares Ferreira da Cunha, faleceu no dia 4 de abril. E o Wilson, mesmo gravemente ferido, ele conseguiu sobreviver. Se vocês pensam que a história acabou por aí, ainda não acabou. Um terceiro irmão, que não tinha nada a ver com a história, que era um médico que estava de plantão no hospital, ele também foi perseguido pelos pistoleiros. Quando os pistoleiros chegaram no hospital, ele foi acobertado, né? Ele foi protegido por médicos, pelos outros médicos, enfermeiros e até pacientes que evitaram que os pistoleiros também lavrassem, né, terminassem o serviço. E até hoje, né, os registros, eles não indicam o porquê que houve essa perseguição para esse irmão que realmente não tinha nada a ver com a história, né? O que acontece depois disso? Nós temos aí 2 mortos, um gravemente ferido, né, por uma suposta atividade comunista, né? A partir daí, ele é levado pela polícia civil, no caso, como resistência, auto de resistência, né? Eles foram mortos porque eles resistiram à prisão. 3 pessoas desarmadas e que levaram tiros nas costas, né? Apenas o Otávio levou um tiro no rosto porque depois de uma perseguição, que ele já estava baleado, saiu do carro e aí tomou um tiro no rosto. Mas a mulher, né, que teve o marido assassinado, né, por pistoleiros que estavam a serviço do Estado, né, ela é indignada com o arquivamento do caso, então ela pressiona para a abertura do inquérito e no final de 64 o inquérito ele é aberto. No entanto, em 1965 esse inquérito ele é transferido para a vara militar, porque os pistoleiros estariam a serviço da polícia militar. Num primeiro julgamento que é feito final de 65 e o início de 1966, eles são absolvidos. A mulher deles chama-se Guiomar Soares da Cunha, ela ainda indignada, né, com o desenrolar do caso, ela aciona advogados para entrar com recurso, e aí a vara militar, ela então após esse caso é julgado novamente em 1967, e os acusados, né, os 3 acusados, eles são condenados a apenas de 17 anos de prisão. Pensa que acabou por aí? Ainda não. Em 1969, os 3 receberam indulto presidencial. Então, foi um crime cometido pela ditadura militar, que mesmo depois do desenrolar de tudo isso, eles ainda foram indultados pelo presidente da República. É uma vergonha total. Augusto Soares da Cunha, 33 anos. Otávio Soares Ferreira da Cunha, 70 anos. 2 vítimas do regime militar. Elas não podem ser esquecidas. Nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius e por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.